eu vou começar a falar de limites, né? De uma função. Esse capítulo é sobre limites derivados. A gente começa com a definição de limite, né? É uma definição que a gente vai usar, uma definição intuitiva. Semana passada a gente já fez mais ou menos uma prévia disso. O que é que eu chamo de intuitiva? É porque eu vou basicamente usar o gráfico das funções. Então vocês não se preocupem com gráfico. Vocês têm uma ferramenta que, se vocês não conhecem, eu vou começar a apresentar para vocês. Tem esse danadinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, novo. Isso aqui é a tela do GeoGebra. Todos veem a tela do GeoGebra? Sim. Tem alguém que não conhece esse aplicativo aqui na sala? Ou todos conhecem? Todo mundo conhece, eu acho. Pronto. Então, quando eu falo assim, que eu vou usar a definição de limite intuitiva, eu vou fazer uso de gráficos, tá certo? Gráfico de uma função é uma coisa, às vezes, muito difícil de fazer. Então, eu vou partir do pressuposto, eu não vou estar preocupado se vocês sabem fazer um gráfico ou não. Eu gostaria que vocês tivessem ao alcance de vocês, ou GeoGebra, ou outro software qualquer que plote um gráfico. Porque o objetivo não é você plotar gráfico, né? O objetivo é você interpretar. Isso aqui é muito prático, né? Aqui tem algumas coisinhas que você pode mexer. Isso aqui, por exemplo, eu posso tirar essa malha, posso tirar os eixos coordenados. No nosso caso, a gente precisa dos eixos coordenados, tá certo? E aí você simplesmente digita a sua função aqui nessa entrada aqui embaixo. Então, por exemplo, y igual, boto sempre entre parênteses se tiver uma soma ou uma multiplicação. Se não, eu não coloco. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 1 barra de fração, agora eu vou botar uma soma. Então, eu vou abrir um parênteses. Vou botar ali x mais, automaticamente já desenhou o gráfico aqui para mim, tá vendo? Então é só você dar um enter que o gráfico já está pronto. Tá aqui o gráfico, x mais 1. Então é isso que a gente precisa. Tá? A gente faz o gráfico. Aqui a gente vê que tem uma subidinha. Provavelmente aqui x igual a 1 deve ser uma reta assíntota vertical. X igual a menos 1. Retas verticais são dessa forma. X igual a alguém. Esse aqui é menos 1. Você veja que eu já deixei no formato pontilhadinho. Posso mudar aqui a cor, posso mudar o pontilhado, posso diminuir a espessura, posso fazer um bocado de coisa. Então é isso. Esse danado aqui é o carinha que a gente vai usar, né? Vou usar ele constantemente para trabalhar, perfeito? Então vamos para a nossa definição. A definição está aqui. Vocês observam, eu tenho aqui, dizemos que o limite de uma função f, quando x tende a um número a, é igual a um número l, se é possível tornar o valor de f de x arbitrariamente próximo de l. Ao tornar x suficientemente próximo de a, agora com x diferente de a. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o valor de x em a, mas sim próximo. A noção de limite tem a ver, tá certo, com a vizinhança do a, próximo de a. Eu tenho que tornar o valor da função arbitrariamente próximo de l. Ou seja, quando eu digo arbitrário, é tão próximo quanto você queira. Se isso acontecer, se você consegue, vamos dizer assim, colocar o valor da tua função próximo de um número, fazendo o x se aproximar de um outro número a, aí você diz que esse número real l é o limite dessa função quando o x tende ao número a. Esse termo aqui, x tende ao número a, ele significa que você está fazendo o x se aproximar do número a. Ou seja, você tem um a lá e isso vai ficar muito claro nos exemplos. Então, essa definição aqui, ela é muito tranquila de a gente compreender. A forma de a gente expressar esse limite é assim: limite de f de x quando x tende para a igual a l. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando eu fizer o meu x suficientemente próximo de a, ou seja, se eu botar esse meu x muito próximo do a, o valor de f de x está arbitrariamente próximo de a. Então, limite é comportamento da função. Você quer analisar o valor da função quando você está próximo de alguém. O que acontece com o valor da função? Se está próximo de um número, você diz que esse número é o limite. Eu deixo claro aqui o que é que significa próximo, tá certo? Nessa observação. Então, a expressão próximo, quando eu escrevo a expressão próximo de a, certo? Ela significa dizer que existe um intervalo aberto i com a pertencente a i. Ou seja, você tem um pequeno intervalozinho, é como se você tivesse uma coisa desse tipo, tá certo? Imagina que... Então, dizer que eu estou próximo de a é dizer que você consegue colocar um intervalozinho aberto em torno de a, tá certo? Em torno de a, ou seja, esse intervalo pode ser tão pequeno quanto você queira. Zé, isso aqui é um intervalo, isso aqui para mim não é próximo. Beleza. Você pode
Como ele é suficientemente próximo, tá certo? Você pode estar mais próximo. Então, essa definição de proximidade significa dizer que você consegue ter um intervalozinho em torno do A, e qualquer x que tiver aqui, você diz que o x está próximo de A. Tá claro essa noção de proximidade? Sim. Beleza. Vamos ver, tá certo? Vamos ver agora como é que funciona. É com exemplos, tá certo? Eu chamo aqui a atenção também da observação, que diz o seguinte. Na definição acima, fica muito claro que o limite de uma função expressa o comportamento da mesma em torno do número A, sem se preocupar com o valor da função de f em A. Né? Se eu voltar aqui um pouco, a gente vê que na definição eu coloco, né, a condição de o x ser diferente de A. Tá certo? Então não tenho nenhuma preocupação com o x igual a A. Agora, próximo de A, ou seja, se eu estou ali próximo, isso é que importa para mim. Então, em x igual a A, não importa, né? Isso vai ficar muito claro nos exemplos. Tá certo? Então, vamos para o primeiro exemplozinho para a gente procurar entender um pouco essa definição. Está aqui uma função, tá certo? Uma função que é dada por duas expressões, tá certo? Menos 1 meio de x, se o x for menor ou igual que menos 1. E x2 menos 1 meio, se o x for maior que menos 1. Certo? Então, para valores menores ou iguais a menos 1, a função é dada por um polinômio do primeiro grau. Para valores maior que menos 1, a função é dada, tá certo, por um polinômio do segundo grau. Então, a pergunta é, analise o limite dessa função quando x tende para menos 1. Veja que menos 1 aqui é o número que muda a função, né? Quer dizer, à direita do menos 1, a função é essa. Tá certo? E à esquerda do menos 1, a função é essa daqui. Então, você tem uma quebra de funções e aí eu peço para analisar esse limite. Ou seja, se eu estiver próximo de menos 1, tá certo? Como é que é o comportamento dessa função? Aí vamos, nosso primeiro exemplo, né? Que é esse daí. Vou abrir aqui a tela. A função está aqui, ó, de amarelo. Tá certo? Aqui está o gráfico da função. Coloquei o gráfico. Perfeito? E aí eu quero analisar o sistema. Nós sabemos o seguinte. Antes de falar nisso, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando você tem um gráfico de uma função, tá aqui um gráfico de uma função, né? A gente sabe como é que a gente marca os pontos do gráfico, né? Esses pontos são compostos por um x, que está no domínio da função, e o y, que é o f de x, que você marca aqui, o y. Né? Eu vou puxar aqui esse cara para cá. Aqui está um ponto do gráfico. Todo ponto do gráfico tem duas coordenadas, são obtidas assim. O primeiro é o que a gente chama de x, que está aqui, ó, é a projeção ortogonal. Essa bolinha aqui, ó, x. E o segundo, tá certo, que é o f de x, é a projeção desse ponto no eixo y. Aqui está o valor de f de x, que é esse valor aqui. Se você muda o x, você muda o f de x, portanto muda esse ponto. Esse ponto ele varia, certo? Então, em função, a coisa funciona assim, né? Por exemplo, se eu der um movimento nesse gráfico, eu estou fazendo o x se movimentar para cá, para a direita. Observe que o valor do f de x está subindo, né? Porque esse ponto, quando ele muda, a projeção muda. Então, para cada x, você associa um ponto e esse ponto associa o f de x. Então, é assim que, né, se comporta. Aqui o valor da minha função, você veja que ele está subindo, vai para zero, né? Aqui está o zero do y. O x aqui está caminhando na direção do zero, né? E o valor da função, veja que está ficando próximo do zero. À medida que ele chega aqui, o gráfico praticamente se confunde com o eixo x. Observe que o f de x fica como se fosse meio parado ali, não há uma mudança. Daqui a pouco, quando ele começar a subir, né, você vai ver que o f de x vai se movimentar, porque o y está mudando, né? Agora já começou a subir, ó. Você veja que o valor do f de x já está subindo, ele já está aqui em cima.
Isso é importante para a gente ter noção do que é limite, né? Então, quando você mexe com o x, automaticamente você mexe com o valor da função. Aqui está um exemplo, né, disso. Tá certo? Então, ele não pode perder essa noção que todo gráfico é composto por um ponto, cujas coordenadas são x e f de x. O x é a projeção aqui embaixo e o y é a projeção aqui. Tá certo? Se eu tiver, nesse exemplo aqui, você observa que aqui tem um x, ó, isso é um gráfico de amarelo, né? Y igual a f de x. Aqui tem uma retinha verde aqui, ó, que está pontilhada. Esse gráfico de amarelo fica tangenciando ele. Aqui tem uma reta pontilhada azul, tá certo? Esse gráfico também está pontilhando ele, certo? Eu vou sempre representar assim, ó. Aqui tem uma setinha, tá vendo? Ó, x, que é o eixo x, aqui é o eixo y. Essa seta eu vou apontar na direção que o x vai se movimentar. E eu vou observar sempre o que é que acontece com o valor de f de x que está aqui, ó. O ponto x f de x. Então, se eu animar esse danado aqui, tá certo? Não quero assim. Quero fazer o lado de cá logo. Você vê que o meu x está caminhando. Ele vai caminhar na direção desse menos 3. E meu f de x está aqui subindo. Certo? E eu estou chegando no menos 3. O valor do fx vai embora lá para cima. Né? Se você voltar com o x, acontece a mesma coisa. O x vai descendo, né? E ele vai se estabilizando perto dessa reta, porque esse gráfico vai ficar muito próximo dessa reta aqui. Então a projeção fica muito próximo desse ponto, que é o x igual a 2. Né? Então a gente precisa ter essa noção de que se eu mexo esse ponto, né? Se eu mexo para lá ou para cá, eu estou mexendo com o x. E se eu mexo com o x, eu mexo com o valor da função. Observe que o valor do y está mudando ali. Ó. Né? Então, para cada x eu tenho um valor. Mexer no x é mexer no valor da função. O que é o limite? O limite é você avaliar, por exemplo, o que acontece quando eu estou muito próximo desse cara. O que acontece com o valor da função? Tá certo? Então, esse tipo de coisa é o que a gente precisa dominar com relação aos gráficos. Tá certo? Então, vamos voltar para o nosso exemplo, que é esse aqui, e vamos ver o que é que a gente pode concluir observando a nossa animação. Tá certo? Então, exemplo 1, ele pede para avaliar o limite em menos 1. Ó, menos 1 está pintadinho aqui de azul. Tá certo? O que significa analisar o limite dessa função quando eu vou para menos 1? É perguntar o seguinte, olha, se eu estou próximo desse valor, o que vai acontecer com o valor da função? Tá certo? Aqui eu tenho um x que está à esquerda do menos 1, que está com essa seta aqui. Para esse x corresponde esse valor da função que está aqui. Ó. Tá certo? Eu vou até botar aqui, eu vou trocar esse y, por f de x, para vocês observarem. Tá certo? Eu vou botar y igual a f de x. Né? Y igual a f de x. Então, ele já apareceu aqui. Então, a nossa preocupação é, se eu tornar esse x muito próximo a menos 1, o que é que vai acontecer com o valor da minha função? Tá certo? No lado de cá, eu tenho aqui um valor também de x aqui, que está à direita do menos 1. Eu vou ter uma setinha para representar o x, porque eu vou caminhar para cá. Esse aqui eu vou ter uma setinha para representar o x, porque eu vou caminhar para cá. Tá certo? O valor de y igual a f de x também está aqui. Tá certo? Eu vou trocar como outro para a gente... Bom, vou deixar y mesmo. Vocês já sabem que aqui do y é f de x. Então, eu consegui fazer em um, mas não consegui fazer no outro. Tá certo? Então, está aqui o y bonitinho. Então, vamos lá. Vou acionar aqui. Observe que o meu x, por esse lado, está caminhando na direção do menos 1. Por esse lado também. Os valores correspondentes do y estão aqui, ó, um em cima e um embaixo. Tá certo? Então, o que é que você está observando? Estou me aproximando do menos 1, ou pela direita ou pela esquerda.
E o valor da função, ó, me parece que vai ficar próximo desse 1/2. Veja aí, ó. Vendo? Ele se aproximou, né? Ele continuou, tá certo? Eu vou pedir para ele parar. Ele começou novamente o ciclo, né? Mas você vê que ele veio aqui, né? E ele para exatamente em torno do menos 1/2. Quando ele estiver muito próximo aqui, eu vou parar para a gente só avaliar, né? Você observe que pelo lado esquerdo, que é esse ponto, ele está chegando nesse ponto primeiro do que esse. Está ficando muito próximo do meio. Tá certo? Vou liberar aqui. Você vê que ele já está muito próximo, o outro está um pouquinho distante, mas chegou no menos 1/2. Tá certo? Então, o que é que eu quero observar? O f de menos 1, o f de menos 1, se a gente calcular o f de menos 1 está aqui, ó. A igualdade está aqui. O f de menos 1 dá exatamente menos 1 aqui, dá 1/2. Ou seja, o f de menos 1 é 1/2. E pelas nossas contas, ele coincide com o valor do limite, que também dá 1/2, porque né, você consegue tornar os valores muito próximo, né, muito próximo, ó. Muito próximo, tão próximo quanto você queira, tá certo? Você vê que os caras pararam aqui exatamente em cima do meio. Então, neste caso, a gente disse que o limite de f de x, quando x tende para menos 1, é 1/2. Por quê? Independente do lado que você se aproxima, o valor da função fica muito próximo, tá certo, do menos 1/2. Do 1/2, desculpa. Né? Ele fica tão próximo quanto você queira. Basta que você torne o seu x mais próximo de menos 1, aí você vai tendo, né, uma proximidade. Você veja que os x aqui já estão quase em cima do menos 1. E você já tem um valor aqui muito próximo e esse vai chegar também. Né? Na hora que se aproxima mais, você vê que os caras estão ali coincidindo, desapareceu aqui porque eles coincidiram com o meio. Tá claro isso, gente? Para vocês? F de menos 1, isso é igual a menos 1/2 multiplicado por menos 1, né? Portanto, isso dá 1/2. Porque a igualdade está aqui. Então, o f de menos 1, que é esse valor aqui, tá certo? Ele coincide com o valor do limite. O limite está aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Então, nesse exemplo, f de menos 1 existe e coincide com o valor do limite. Tá certo? Mas isso não tem muita importância. É para mostrar que esse limite pode até existir se esse cara não existir. Então, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu faço uma maldade, tá certo? A função é a mesma, se você olhar. A outra tinha a igualdade aqui, ó. Aí eu tirei a igualdade e disse que quando era igual a menos 1, era 3/2. Tá certo? E faço também uma pergunta. Qual o limite dessa função quando x tende para menos 1? Veja que agora o f de menos 1 não é mais 1/2, é 3/2, né? Por definição. Então, o que acontece com essa função? Então, vamos pegar aqui esse exemplo, que é o exemplo 2. Né? Exemplo 2. Aí veja que a função está aqui, tá certo? Ó, quando é menos 1, o valor da função não está aqui. Ó. Veja que aqui tem uma bolinha branca para dizer que isso não faz parte, tá certo, do gráfico. Veja que a bolinha amarela está aqui, ó, que é igual ao f de menos 1, que é 3/2. Aqui está o 3/2. Certo? Então, qual a diferença do gráfico, desse gráfico para outra? É que a gente, né, fez um buraquinho aqui, tirou um ponto e botou um ponto aqui em cima. E o que acontece quando eu vou para menos 1? Tá certo? Se você faz a continha aqui, esse x indo para menos 1, você vai observar a mesma coisa que você observou anteriormente. Veja, o meu x vai para menos 1, meu x vai para menos 1, olha os valores das funções aqui, ó. O y, né? Você vê que ele vai caminhar para menos 1/2. Tá certo? Então, veja, dei uma paradinha aqui.
Você já está muito próximo de 1 meio, né? Esse y aqui, quando você vem se aproximando de menos 1, já está bem próximo de 1 meio. O outro está um pouquinho mais lá, mas ele vai dar uma carreirinha, né? O outro já chegou e ele não chegou. Mas ele vai chegar. Chegou. Certo? Então, a nossa afirmação aqui é que o limite dessa função, quando eu vou para menos 1, também é 1 meio. Então, veja que não foi importante o valor do f menos 1. Não é? O f de menos 1 aqui deu 3 meios. No outro exemplo, o f de menos 1 deu 1 meio. Então, não mudou o valor do limite se você mudou o valor de f de menos 1. Por quê? Porque a função não se preocupa com o valor no cidadão que você está colocando o limite. Ele se preocupa na vizinhança. E na vizinhança o comportamento é o mesmo. O cara fica próximo. Está claro isso? Sim. Né? Então, analisar limite é isso, gente. Você vê o que está acontecendo quando o x vai ficar próximo do cara e você analisa o que acontece com o valor da função. Né? Observe que o valor do limite está meio longe do valor de f de menos 1. Mas isso. Limite é próximo, não é no cara. Muito bem. Então, com isso, eu acho que fica claro esse conceito. Né? Vamos pegar, eu deixo aqui, né? Nesse exemplo, o f de menos 1 é 3 meios, como a gente verificou. Após analisar o gráfico da função, constatamos que o limite é 1 meio, tá certo? Então, você vê que o limite existe, é 1 meio, mas é diferente do valor de f de menos 1, que é 3 meios. No outro exemplo, eles coincidiram. Então, não tem nenhuma importância qual é o valor da função. Aqui é diferente, né? Mas a função coincidiu. Então, vamos um pouquinho para frente. Eu só comento isso, né? Que não depende do número, sim da vizinhança. Vou fazer um exemplo aqui que é a função constante. Certo? A função constante é uma função onde o gráfico é sempre uma reta horizontal. Tá? E a pergunta dele é: qual é o limite de f de x quando x vai para A, onde A é um número qualquer real? Tá certo? Esse é muito fácil da gente entender o que é que está acontecendo. Porque o gráfico da função constante, né, é uma coisa assim. Ó. Imagina que isso aqui seja C, f de x igual a C. Então está aqui, ó, f de x igual a C, qualquer que seja x, pertence aos reais, onde C é uma constante. O limite, escolhe um x0, está aqui o x0 de azul. Aí eu quero saber o que acontece quando o meu x vai para x0. Né? Não acontece nada, porque a função é constante e não vai haver variação. Né? Se você ligar aqui, ó, você veja que o x está caminhando, né? O valor da função está parado aqui, porque ele é sempre C. Então você vê que não há nenhum movimento, nem subindo nem descendo. Porque o valor de f de x é projetar aqui, quando você projetar em cima do C. O valor de f de x é projetar. Então, nesse caso, a gente avaliando o gráfico, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende para qualquer x0, é constante. Qualquer que seja o x0 para zero. Então, qualquer que seja o x0 que você colocar e fizer o x caminhar para ele, o limite vai ser constante. Ok? Alguma dúvida? E a partir de agora, a gente já tem, e toda vez que você calcular o limite de uma constante, a resposta é a própria constante. Tá certo? Outro exemplo é quando a gente pega a função identidade, que é a função f de x igual a x. O gráfico dessa função é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E a pergunta dele é: qual é o limite dessa função quando x tende para A, onde A é um número qualquer? Aqui está o gráfico da reta f de x igual a x, né? Escolhi o número A, que está aqui de azul. Portanto, o f de A é você se suspender e projetar, está aqui o f de A é igual a f de A é igual a, porque o f de x é igual a x. E a pergunta é, vamos fazer o meu x caminhar na direção do A. Então, vamos ver o que acontece com o valor de f de x. Está aqui o meu x caminhando, tá certo? Independente do lado, ele está caminhando para A. E você vai observar aqui em cima o que é que está acontecendo com o valor da função, tá certo? Então, o valor da função está se aproximando de quem? Quando o x vai para A, gente, o valor da função está se aproximando de quem? De A. Do A. Tá certo? Certo? Então ele coincidiu com A. Então a gente diz que o limite de f de x
quando x tende para A é igual ao próprio A, que nesse caso coincide com o valor de f de A. Qualquer que seja A. Certo? Então é só substituir, tá certo? Por A, né? O limite de x, quando x tende para A, é igual a A. Alguma dúvida? Não. Vamos ver mais exemplos, certo? Diferente, tá certo? A gente muda a função, é uma quebra novamente, tá certo? É dada por uma do primeiro grau, uma do primeiro grau completa, é dada por uma do segundo grau incompleta, então aqui. E aí ele pergunta a mesma coisa. Avalie o limite dessa função quando eu estiver próximo de menos 1. Então ele quer saber o limite de menos 1, certo? Então vamos pegar o gráfico desse danado, para ver se a gente descobre, não é, quem é o limite dessa função. Então veja bem, está aqui o gráfico da função. Menos 1 meio de x mais 1. Se você observar, o gráfico, os nossos gráficos hoje não tinham mais 1, tá certo? Esse gráfico era só menos 1 meio de x. Mais 1, ou seja, é como se você pegou, a outra reta estava aqui, mais 1 você subiu uma unidade, deslocou, quebrou o gráfico, tá vendo? Você veja que a igualdade aqui aparece nessa expressão, menos 1. Veja que a bolinha está aqui, ó, tá certo? A bolinha branca aqui significa dizer que essa bola não pertence ao gráfico, certo? Então vamos avaliar. O que acontece quando eu estou próximo de menos 1? Certo? Vou soltar aqui a animação e vocês vão acompanhar. Ó, esse x aqui, eu estou à esquerda do menos 1. O valor dele é esse que vem aqui em cima, descendo, tá vendo? Esse que está aqui, que está meio escondidinho aqui, daqui a pouco ele aparece, ele está à direita do menos 1. Então, ele vai caminhar para cá. E o valor da função correspondente a esse x está aqui embaixo, essa seta aqui. Certo? Então, vamos ver o que acontece. Então, está aqui. Ó. Esse x está caminhando para cá, para o menos 1. Aí, o valor da função que está aqui em cima está descendo. Esse aqui, o x está caminhando na direção do menos 1. O valor da função está subindo. Ó. O que é que vocês me dizem sobre essa história? O que é que vocês acham do limite dessa função quando eu vou para menos 1? Seria um pouco problemático, né? Porque se a gente pegar vindo pela direita, ele vai ser um valor. Se pegar vindo pela esquerda, ele vai ser outro valor. Perfeito. Então ele não existe? Perfeito. Veja qual é a definição de limite que foi dada. Existe um número L que eu posso tornar o valor de f de x arbitrariamente próximo dele, tá certo? Aqui me parece que tem dois valores de L, né? Tem 1 meio e o 3 meio, perfeito? Porque você vê que a função que vinha pelo lado direito, ela parou no 1 meio e a outra parou no 3 meios, perfeito? Sim. Por que esse limite não existe? Se você me disser que o limite é 3 meios, aí eu digo, tá bom. Ah, não, Zé Carlos, eu posso tornar o valor de f de x sempre próximo do 3 meios. Aí eu digo, tá, então aproxime por valores que venha à direita do menos 1. Aí a função se aproxima de 1 meio. 1 meio está distante de 3 meios, né? Está razoavelmente distante. Então não existe, você não consegue prender o valor da função em torno de um número. Aqui você pode dizer, olha, se eu tiver à direita do menos 1, a função fica próximo de 1 meio. Mas se eu tiver à esquerda do menos 1, a função fica próximo de 3 meios. Então existem dois números que se aproximam. Limite é um único número na definição. Tá certo? Então nesse caso a gente diz que o limite não existe. Por quê? Não existe porque é impossível você colocar o valor de f de x ou próximo de 3 meios ou próximo de 1 meio. Para você colocar próximo, você tem que dizer assim, se eu vier pela direita, e limite não quer saber se você está pela direita ou está pela esquerda. O limite quer saber que você está próximo. Ele não diz que é próximo pela direita ou próximo pela esquerda. Tá certo? Então, nesse caso, o limite não existe. Perfeito? Eu escrevo aqui, ó. Após observar o gráfico da função, concluímos que o limite de f de x quando x não existe, pois não podemos tornar o valor de f de x arbitrariamente próximo do número real, quando x está suficientemente próximo de menos 1.
De fato, quando o número x está próximo de menos 1, com x menor que menos 1, ou seja, pela esquerda, temos que o valor de f de x se aproxima de 3 meios. É válido salientar que, apesar do limite em questão não existir, o valor da função existe em x igual a menos 1. Mais precisamente, f de menos 1 é 3 meios, por definição. É só você substituir aqui, não é? Quando você calcular aqui, aqui o f de menos 1, isso dá menos 1 meio vezes menos 1 mais 1. Portanto, isso dá 1 meio, que é esse produto aqui, mais 1. Portanto, isso dá 3 meios. Ou seja, o valor da função existe, mas o valor do limite não existe. Tá certo? O valor do limite não existe. Novamente, só para chamar a atenção, que a existência ou não existência do limite não depende do valor da função. Aqui está um exemplo onde a função existe, está definida, mas o limite não existe. Perfeito? Sim. Esse exemplo ele motiva uma definição. Essa definição é a definição de limite lateral, tá certo? Porque a gente observa aqui, nesse exemplo anterior, observa que o limite da função não existiu em função da mesma se aproximar de números distintos, quando x está suficientemente próximo de menos 1 pela direita ou pela esquerda. De fato, se x está próximo de menos 1 por valores maiores que menos 1, a função é arbitrariamente próxima de menos 1 meio. Enquanto x é próximo de menos 1 por valores menores que menos 1, ela fica arbitrariamente próxima de 3 meios. Tá certo? Ou seja, me parece que seria razoável a gente escrever o seguinte, tá certo? Se eu escolher um lado, o limite existiria. Tá? Se eu escolhesse um lado, o limite existiria. Porque, por esse lado, eu consigo colocar a função próxima de 3 meios. E, por outro lado, eu consigo colocar a função próxima de 1 meio se eu tiver lá de cá. Né? Então, me parece que se eu escolher um lado, eu posso dizer que o limite existe. Então, a definição que aparece aqui é exatamente a definição do que nós chamamos de limite à esquerda ou limite à direita. São chamados limites laterais. Tá certo? Então, a gente vê aqui o seguinte, ó. Dados os números m e a, dizemos que o limite à esquerda, tá certo? Da função f, quando x tende para a, é m. Se pudermos tornar o valor de f de x arbitrariamente próximo de m, tornando x suficientemente próximo de a, porém com x menor do que a. Lá na definição de limite que eu dei, tá certo? Eu colocava x diferente de a. Então, diferente dizia que pode ser pela direita ou pela esquerda. Aqui, ó, x menor que a, eu só estou me aproximando pela esquerda. Por isso que ele chama limite à esquerda. Certo? A notação que a gente usa é essa que está aqui, ó. E a gente diz que é a esquerda colocando esse sinalzinho aqui, ó, de menos, tá certo? No A. Ou seja, quando você encontrar um sinalzinho de menos aqui, significa que você está se aproximando de A pela esquerda, ou seja, por valores menores. Então a notação é a mesma. Limite de f de x, quando x tende para A pela esquerda é igual a m. O que é que significa isso? Significa dizer que eu posso tornar esse valor da função arbitrariamente próximo de m, desde que o x esteja próximo de A, mas seja menor do que A. Ou seja, esteja pelo lado esquerdo. Tá claro? E, da mesma forma, tá certo? A gente define o limite à direita. O limite à direita, tá certo? Você vê que eu boto a condição x maior do que A. Então, o que é que significa isso? Olha o sinalzinho de mais. Eu estou me aproximando de A pela direita, ou seja, estou me aproximando de A por valores maiores do que A. E qual é o significado disso? Eu posso tornar o f de x arbitrariamente próximo de L, desde que meu x esteja próximo de A, mas seja, tá certo, maior do que A. Então, nesse contexto, gente, faz sentido a gente dizer que o exemplo anterior, esse exemplo aqui, tá certo? A gente pode dizer que o limite dessa função, quando x tende para menos 1 pela direita, é 1 meio, perfeito? Sim. Muito bem. Então eu escrevo isso nesse exemplo, ó, nesse contexto, né?
a gente diz que quando x tende para menos 1 pela esquerda, o limite é 1/2. E quando você tende para menos 1 pela direita, o limite é 3/2. Isso foi olhando lá naquele gráfico. Essa definição de limite lateral permite construir um critério muito legal para saber se um limite existe ou não. Tá certo? Aí eu tenho o seguinte teorema. Dada uma função f, temos que limite de f de x, quando x tende para A, existe, se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Certo? Se o limite à direita for igual ao limite à esquerda. Perfeito? Ou seja, se os limites laterais são iguais, o limite existe. Se o limite existe, os limites laterais são iguais. Isso aqui é um se e somente se. Ou seja, se acontece isso, isso acontece. Então, quando você quer provar que um limite existe, basta você calcular os limites laterais. Se eles forem diferentes, o limite não existe. Se eles forem iguais, o limite existe. Está claro isso? Sim. E mais, caso o limite exista, não é? O limite coincide com o valor dos limites laterais. Ou seja, esses três caras são iguais. A demonstração desse teorema é muito simples. Eu não faço minha demonstração aqui, mas eu posso comentar com você. Olha, suponha que o limite existe quando x tende para A. O que é que isso significa? Isso significa que quando eu estiver próximo de A, eu posso colocar o f de x próximo de um certo número. Certo? Então, deixa eu só rabiscar aqui como seria a demonstração desse fato. Então, veja o seguinte. Eu tenho o limite de f de x quando x tende para A. Certo? Vamos supor que ele exista. Ou seja, ele seja um certo L. O que é que isso significa? Olha, pela definição, significa dizer o seguinte. Se o meu x estiver próximo de A, isso implica que o f de x está próximo de quem? De L, né? De L. Não é assim? Ora, mas quando eu digo aqui nessa definição que está próximo de A, não importa se está próximo pela direita ou pela esquerda, perfeito? Perfeito. É arbitrário, né? É arbitrário. Mas eu posso então eu posso me restringir. Se eu tiver à direita, ele vai estar próximo de L, tá certo? Ou seja, isso aqui implica, se você calcular o limite com x tendendo para A pela direita de f de x, isso também vai ser L, porque essa condição me diz isso, perfeito? Sim. Da mesma forma, se eu me restringir à esquerda, f de x, isso também vai estar próximo de L, perfeito? Perfeito. Sim. Pronto, então a demonstração intuitiva seria essa, né? Essa proximidade. E a volta é feita bem semelhante, tá certo? Eu não vou fazer isso, vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí, se quiserem dar uma olhada como é que faz isso, tá bom? Mas então, a partir de agora, toda vez que vocês quiserem mostrar que um limite existe, o que é que vocês fazem? Vocês calculam os limites laterais. Se eles forem iguais, beleza, o limite existe e o valor que você encontra, né, esse valor comum é o valor do limite. Se eles forem diferentes, aí o limite não existe. Tranquilos? Sim, pode continuar. Perfeito. Então, nessa linguagem, esse exemplo que a gente pegou agora há pouco, nesse exemplo, a gente viu lá que o limite quando x tende para menos 1 pela direita foi 1/2. E o limite de f de x quando x tende mais 1 pela esquerda foi 3/2. Portanto, esses caras são o quê? Diferentes. Tá certo? Se os limites são diferentes, o que é que a gente conclui? Que o limite quando x não existe. Perfeito? É assim que a gente vai trabalhar. Sim. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Vamos calcular o limite. Eu pergunto assim, determine caso exista o seguinte limite. Está aqui o limite. Limite de x menos 1 sobre x2 menos 1 quando x tende para menos 1. Vou pegar o gráfico dessa função, tá certo? Lá no GeoGebra. Está aqui a função, né? A função é essa, ó, x menos 1 sobre x2 menos 1. Tá certo? Botei no GeoGebra, o GeoGebra fez esse gráfico aqui, ó, de amarelo. Certo? Aqui tem uma linha pontilhadinha aqui. Ó. A função parece que ela tem uma certa barreira aqui. Parece que não toca nesse. Tá certo? Se você continuar, você vai ver, ó, que ele se aproxima de um lado, se aproxima do outro, vai embora assim. Beleza? Aí a minha pergunta é o seguinte, ele mandou no 1. Olha o 1 onde está aqui, ó. 1 está aqui de azul.
tá certo? Eu peguei o ponto do gráfico, né? O ponto do gráfico que está aqui, botei de branco, por quê? Porque o 1, a função não está definida. Está vendo a função aqui? Se você botar 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá quanto? 0, né? 0. Ou seja, o 1 não está no domínio dessa função, porque o 1 anula o denominador da função, perfeito? E eu quero avaliar o que é que acontece com a função quando eu vou para 1, tá certo? Aí, novamente, a mesma história, as setinhas, ó. Aqui está um x se aproximando aqui pela direita, aqui está outro x se aproximando pela esquerda, e eu quero saber o que é que vai acontecer com a função, tá certo? A função está aqui, ó, y, setinha para cima, tá certo? E o outro está... Cadê o outro y, meu Deus? Bom, acho que ele está mais em cima. Ele vai aparecer daqui a pouco por aqui, tá certo? Eu mexi aqui e ele desconfigurou um pouco. Vamos lá. Eu vou animar aqui, tá certo? Você vê que o meu x está caminhando para 1. Esse aqui está caminhando para 1. Ó, ele está vindo descendo aqui, ó. A função está descendo. E aqui ele está subindo. Aqui ele desce muito rápido, agora vai ficando lento, tá certo? Então, esse aqui é o eixo y, tá? Aqui está o valor da função, aqui está o valor da função. E você está vendo que o seu x está chegando no 1. Né? Qual é, tá certo, a resposta de vocês? O que é que vocês acham? O limite ainda existe, mesmo que a função não esteja definida para mim. O limite existe, porque a função está se aproximando de quem? Desse número aqui de azulzinho, o meio, não é isso? Isso. Ó, a setinha está chegando no meio, essa outra vai chegar no meio, tá certo? A de cima chega mais rápido, mas ela para exatamente em cima do meio. E a outra, tá certo? Veja, esse x aqui está chegando, ó. As duas agora praticamente chegam juntas, tá certo? Então, você está chegando aqui, a função está chegando no meio. Eu parei aqui para ela não continuar. Tá claro isso, gente? Sim. Então, novamente, aí um exemplo mostrando o seguinte. A função não está definida no 1. Veja bem, não está definida. Mas o limite existe. Então, novamente, é aquela história. Limite não depende do valor no ponto que você está calculando o limite. Depende do valor na proximidade. Tá certo? Então, na hora que você está próximo, ó, próximo, o que é que acontece com o valor da função? É isso que, tá certo? No 1, quando você chega no 1, a função não existe, mas o limite existe, está aqui, ó. Certo? O limite é o meio. Então, a gente diz que o limite, e você vê que aí os dois limites coincidiram, né? O limite à esquerda, que é esse que vem por cima, e o limite à direita. Os dois são iguais, o meio. Portanto, por esse teorema que a gente viu, como limites são iguais, eu concluo que o limite, sem ser lateral, observe que aqui está sendo lateral, coincide com o valor do limite lateral. Perfeito? Perfeito. Sim. Então, é muito forte isso. Limite depende só da vizinhança, não depende do cara que está lá que você está calculando. Né? Esse exemplo fica muito Ô, professor, Pois não. vamos supor que uma função está definida a partir de um determinado ponto para frente. E a gente quer calcular o limite quando o x tende a esse ponto. A gente vai ver um exemplo já disso, tá bom? Perfeito. A gente vai ter um exemplo desse que você está me colocando, tá bom? Mas só antecipando a sua dúvida. Se a função está definida só de um lado, tá certo? Não existe limite naquele ponto. Porque para existir limite, tem que existir limites laterais, à direita e à esquerda, tá certo? Sim. Mas como você estava me dizendo que a função estava definida só de um lado, o limite do lado esquerdo não existe, porque a função não existe ali. Então, nesse caso, se a função estiver definida só de um lado, o limite será apenas o lateral, ou só a direita ou só a esquerda. Mas o limite não existe, só vai existir o limite lateral. Tá claro? Ok. Beleza. Pessoal, tá claro esse conceito intuitivo do limite? Acho que está ficando claro para vocês, né? Sim, tá claro. Beleza. Pronto, aqui está dizendo, né? O limite e lateral são iguais, portanto o limite é 1 meio, certo? Vamos pegar outro. Avalie o seguinte limite. Limite de seno de π sobre x. Novamente eu vou pegar essa função aqui e vou desenhar o gráfico dela lá no GeoGebra, tá certo? Tá aí o gráfico dessa figura, certo?
Esse gráfico de amarelo aqui é o gráfico do seno de π sobre x. Eu vou usar a mesma notação. Ó, aqui está o x, o zero está aqui, esse pontinho de azul, tá vendo? Esse de branco aqui é o eixo x, esse outro branco aqui que está por trás é o eixo y, tá certo? Como você tem uma função seno, a função seno sempre é limitada, está aqui em cima 1, tá certo? E está aqui embaixo menos 1. Então, o gráfico fica entre essas duas retas paralelas, beleza? Aqui está o x indo para zero pela direita, veja que aqui está o outro x, tá vendo? Indo para zero pela esquerda. O valor da função correspondente a esse x é esse que está aqui embaixo. Ó. Tá certo? O valor está escondido por aqui por baixo. O valor correspondente a esse x está aqui por baixo. Ele está de azul. Tá aqui por baixo. Então, eu vou animar aqui para a gente observar o que é que acontece quando você vai para zero. Tá certo? Então, está aqui. Ó. O x está caminhando. A veja que já começou a aparecer o valor de y, está descendo. Aqui o x está caminhando para zero, para a esquerda, o valor de y está subindo. Tá certo? O cara começa a aumentar a velocidade agora. Passou pelo zero. Foi lá em cima no 1 e no menos 1. Desceu, aí já aumentou mais a velocidade. Foi lá novamente. Aí começa a aumentar a velocidade. Aí vai enlouquecer. Ó. Entendeu? Ou seja, você não consegue prender o valor do y em torno de um número, porque a função fica que nem uma maluca, indo de menos 1 a 1. Vocês percebem que ela ficou, né, como se fosse uma máquina de costura. Veja como esse y, os dois y, né, eles vão lá em cima e voltam. E eles começam a aumentar a velocidade. E agora endoidou. Tá claro isso? Sim. Tá certo? Por que isso? É aquilo que eu expliquei na aula passada. Tá certo? Como você está fazendo o x ir para zero, tá certo? Esse número aqui é um número muito grande. Tá certo? E aí significa que você está dando muitas voltas, por isso que ele aumenta a velocidade, né? Porque ele vai percorrer muito rápido. E aí você tem que nem o limite à direita existe. Ó, quando x tende a zero para a direita, se você olhar, ele fica oscilando. E o à esquerda também. Então, nenhum dos dois existe. E consequentemente, o limite indo para zero não existe. Tá claro, gente? Sim. Tá bom? Novamente, eu estou sempre usando um gráfico, né? Esse é um mecanismo completamente viável se você tiver um software como o GeoGebra. Se não tiver, ele fica inviável. Certo? Aí deixa eu dar um adendo para vocês. Todas essas contas que eu estou fazendo, existe uma maneira de se fazer de forma matemática. Tá bom? Mas que não seria razoável a gente fazer agora. Tá bom? É por isso que eu estou apelando para essa noção intuitiva, que é a noção onde você avalia o gráfico. Ah, Zé, mas gráfico é difícil, tudo bem. Eu não estou interessado em gráfico, eu estou interessado que você use algum software que faça o gráfico, que você tenha condições de avaliar, tá certo? Se o limite existe, não existe, você pode estimar quem é o limite, coisa desse tipo. Tá bom? Então tá aí mais um exemplo, espero que vocês possam ter acompanhado aí o porquê não existe. Esse y aqui é referente a esse que vem para a direita, ele fica doido também, né? Esse aqui é o que vem pela esquerda, os dois ficam doidos. Né? Eles ficam oscilando muito rapidamente, por isso que nem esse à direita existe, nem a esquerda existe. A direita vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, e aí acabou-se, né? Não dá para dizer vai em cima, vai embaixo, não, porque ele é muito rápido. Ok? Portanto, eu escrevo aqui essas coisas que eu falei para vocês agora. Esses limites não existem, sendo assim, o limite original também não existe, porque os limites laterais não existem. Tá bom? O exemplo 10 agora. Esse exemplo é muito legal, muito interessante. Esse limite aqui é muito importante, ele tem um nome, tá certo? Ele é chamado de limite fundamental. Eu também recorro, para calcular esse limite, eu recorro ao gráfico. Embora a gente poderia dar uma demonstração simples disso aqui, usando apenas área. Tá? Provavelmente eu vou fazer essa demonstração um pouco mais na frente.
Mas eu quero aproveitar essa vibe do gráfico, tá certo? Para mim o que me interessa é isso. Então, seno de x sobre x, esse gráfico de amarelo é o gráfico da função seno de x sobre x. Tá certo? Como ele quer o limite quando o x vai para zero, não é? X vai para zero, então eu marquei aqui, ó, o zero de azul, aqui está o x, vou me aproximar do lado direito, aqui está o x, o gráfico está aqui, aí eu vou ver o que acontece com o valor da função. Ela é bem simétrica, tá vendo? Então, o valor da função é o mesmo valor de y para os dois. Então, para esse valor de x, o y é esse, para esse valor de x, o y é o mesmo. Isso aqui é pela simetria do gráfico. Aqui é o 1, porque a gente sabe que o cara me deu, o gráfico passa por esse ponto, ele me dá que esse ponto é 1. Então, beleza. Então, eu vou ligar aqui as minhas turbinas, tá? E meu x aqui vai se aproximando de zero e você vai acompanhando para ver o que é que o y está acontecendo com o valor de y. Né? Então, você vê que o y vai ficando próximo de quem? Perfeito? O seu y fica próximo de quem? Do 1, né? Ele fica tão próximo quanto você queira, né? Ele chega lá e chega a coincidir nesse caso. Então você vê novamente que o f de 0, não existe, porque 0, né? 0 não pode ser usado, está no denominador, então f de 0 não existe, mas o limite existe, é 1, porque a função fica muito próximo de 1. Perfeito, gente? Perfeito. Muito bem. Então mais uma animaçãozinha aí para que vocês possam ver. Então, eu dou o nome desse cara, tá certo? Ele é chamado limite fundamental. E a partir de agora, se vocês se deparar com esse limite, vocês vão usar sem nenhum constrangimento, que o valor dele é quanto? 1. Perfeito? Você precisa usar ele sem constrangimento. Um detalhe. Qual é o detalhe? Para que você use o limite fundamental, é preciso que o argumento do seno, o argumento aqui é x, né? Seja igual ao quociente da fração, tá certo? E esses dois caras têm que ir para zero. Você veja que o que está dividindo, né, é seno de x sobre x. Então, ele tem que ser iguais. E tem que ir para zero, tá bom? Muito bem. Eu comento isso aqui na observação. Um outro exemplo, tá certo? Estude a existência ou não do seguinte limite. Limite de 1 sobre x mais 3 ao quadrado quando x tende para menos 3. Observe que a minha função, que é essa, ela não está definida para menos 3, né? Porque menos 3 mais 3 dá quanto? 0. 0, certo? Então a função não está definida, mas ele está perguntando o limite. A gente já sabe que o limite, eu não posso dizer que não existe em função da função não estar definida, porque o limite não depende do valor da função, tá? Então vamos pegar o gráfico dessa danada. Esse gráficozinho de amarelo. Certo? Aqui está o menos 3. Ó. E eu quero fazer o x ir para menos 3. Então, mesma história. O x está aqui, ó, certo? A setinha está vindo para cá. Aqui ele está vindo para cá. E eu quero saber o que é que vai acontecer com o y. O y, esse aqui é o eixo y, então ele vai estar aqui. E vou observar o que é que vai acontecer. Vou soltar aqui. Né? Observe que o meu x está caminhando para menos 3. O meu x está caminhando para menos 3. O y tá que nem baiano aqui, né? Tá subindo bem devagarzinho, tá certo? Mas ele vai agora, ele ficou com raiva porque eu chamei de baiano. Né? Você vai observar o que é que vai acontecer com esse valor de y. Ele vai embora lá para cima, certo? Ou seja, esse gráfico, você vê que ele vai tangenciando, vai embora para o infinito, tá certo? Ele, quando pegou essa velocidade, ele foi subindo no gráfico. Ou seja, esse limite não existe, né? Porque você não tem nenhum número que ele fique próximo. Ele foi embora, ele foi para o céu. Tranquilos? Então o limite não existe. Esse exemplo, tá certo? No caso, nesse exemplo, o limite não seria infinito? Oi? No caso, nesse exemplo, o limite não seria infinito? Eu botei isso aqui
mas eu não deveria ter colocado agora, tá certo? O limite não existe simplesmente porque você cresce muito, né, o valor da função, beleza? Esse exemplo aqui, quando você diz que é mais infinito, você lembra que mais infinito não é um número, né? Mais infinito é uma coisa que né, não tem fim, tá certo? Então, isso aqui, você não pode dizer que o limite existe com isso. O que você está dizendo é que o comportamento da função, você sabe como é que é. Essa função é tão grande quanto você queira, ela vai para o céu, tá certo? Quando você está em torno de x igual a 3, esse valor daqui é muito grande, mas muito grande. Por isso que você escreve mais infinito. Mas isso aqui não é um número, isso é um símbolo. Ok? O que significa esse termo limites infinitos? Tá certo? O que é que significa? Se você observar, eu tenho uma função definida em torno de um número a, tá certo? Exceto possivelmente no próprio número a. Então você vai escrever isso, dizer que limite de f de x quando x tende para a é mais infinito. Então, essa simbologia aqui, ó, certo? Ele significa que podemos tornar os valores de x arbitrariamente grandes. Para isso, basta que você tome x suficientemente próximo de a, mas não igual ao número a. Certo? Ou seja, você diz que os valores de fx são arbitrariamente grandes. Né? Os valores de f de x são arbitrariamente grandes. Ok? Da mesma forma, você diz que é menos infinito, tá certo? Então você diz que é menos infinito quando você tende para a, se você pode tornar os valores de módulo de f de x, né? Então você pode tornar os valores de módulo f de x arbitrariamente grandes. Ou se você não quiser usar módulo, você pode tornar o valor de f de x arbitrariamente pequeno, porque você está indo para menos infinito, você está ficando negativo, tá certo? Então, nesse contexto, quando a gente dá essa definição, tá certo? Dizer que isso aqui é mais infinito é dizer que esse número é muito grande. Eu posso tornar ele arbitrariamente grande. Basta que eu esteja muito próximo do menos 3, pela direita. Dizer que esse cara é mais infinito é dizer que eu posso tornar esse número que é a função, tá certo? Arbitrariamente grande, desde que o x esteja próximo a menos 3 pela esquerda. Ok? De fato, o limite de 1 sobre x mais 3 ao quadrado, quando x tende a menos 3, tá certo? Não existe. Por que não existe, né? Como ela me perguntou, mas cara, aqui não é mais infinito, mas isso não é um número. Quando eu estou dizendo que é mais infinito, eu estou dizendo que eu posso tornar um número tão grande quanto eu queira, por um lado ou pelo outro. Observe que o comportamento dos limites laterais, nesse caso, é o mesmo. Aqui ele fica muito grande, positivo, e aqui fica muito grande, positivo. Por isso que eu disse que o comportamento desse todo era mais infinito, porque os limites laterais têm o mesmo comportamento. Tá bom? Mas nenhum desses limites existem. Porque limite é um número, infinito não é um número. Tá claro, gente, isso? Sim. Esse aqui é a mesma coisa. A gente já verificou lá, tá certo? Que quando você vai para menos 1, aliás, a gente não verificou, vou verificar agora, né? Esse é o exemplo 12. Vamos pegar o exemplo 12, vocês vão observar isso. Exemplo 12. Porque era um exemplo que a gente já tinha feito, por isso que eu falei que... Ó, aqui é o menos 1, você veja que tem pontilhado, tá certo? E aí, quando você solta, né? Quando você solta, você vai observando. O meu x vai para menos 1 pela direita, tá aqui. Aqui está o valor da função, está subindo devagarzinho. Aqui está indo para menos 1 pela esquerda, aqui está o valor da função que está descendo. Certo? Então, você continua chegando próximo de menos 1, as funções estão crescendo. Tem um momento que elas vão rapidamente lá para cima. Certo? Esse aqui vai descer que não, e esse aqui vai subir rapidamente. Então, quando você vai para menos... Chegou aqui, eles estão lá em cima no infinito e o outro no menos infinito. Certo? Então você diz ó, que o limite para menos 1 pela esquerda, que é esse aqui, ó, ele desceu, né? Esse cara foi lá para baixo, por isso que foi menos infinito. E o limite quando x tende para menos 1 pela direita, que é esse, o valor da função está aqui subindo, ó, ele foi para mais infinito, porque essa função ela vai lá para cima. Rapidamente.
Observação importante. Observe que aqui, quando eu pergunto para vocês o limite quando x tende para menos 1, a resposta é esse não existe. Por quê? Porque o comportamento dele depende do lado, né? Do lado direito ele vai para mais infinito e do lado esquerdo ele vai para menos infinito. Ou seja, os limites laterais não têm o mesmo comportamento, tá certo? Esse estoura, quando eu falo estoura que cresce muito para o sentido positivo, e esse estoura para o sentido negativo. Portanto, você não pode dizer que esse cara é mais infinito. Nem pode dizer que é menos infinito. Logo, nesse caso, não existe, porque o comportamento dos dois são diferentes. Tá claro isso? Tá claro que eu não posso dizer porque é mais infinito? Tá claro. Beleza. Diferentemente do outro, né? O outro, o que foi que aconteceu? Ó, esse exemplo anterior, os dois laterais, tá certo? Tava mais infinito. Aí a gente disse que o cara, sem ser laterais, mais infinito, porque o comportamento aqui. Zé, esse limite existe? Não, não existe. Mas eu sei o comportamento dele. É mais infinito. Ou seja, a função cresce de forma assustadora. Basta que você chegue muito próximo do menos 3. Seja para a direita, seja para a esquerda, ele vai embora, lá para cima. Já o próximo exemplo, você não pode dizer a mesma coisa por conta disso. Né? Os limites laterais, né? Aqui, ó, um vai para mais infinito e o outro vai para menos infinito. E aí a resposta é que de fato esse não existe. Ok? Então está aí apresentado para vocês essa questão dos limites infinitos. É quando a função estoura ou para a parte positiva ou para a parte negativa. Tem uma coisa interessante nesses exemplos. Vamos voltar. Esse exemplo aqui, ó, é como se eu estou indo para menos 1, né? Tá certo? Essa reta aqui, vou botar ela de azul. Essa reta de azul, que é a reta x igual a menos 1, tá certo? X igual a menos 1 é essa reta aqui, é de azul, certo? Toda reta vertical é da forma x igual ao número. Então aqui todo mundo, o x é menos 1. Perfeito, gente? Sim. Se você observar, é como se essa reta ela fosse uma barreira para o gráfico. Você veja que o gráfico vem para o lado da reta, aí ele não consegue passar por ela. Aí ele começa a subir, como se fosse um rio que vem em uma montanha. O rio procura contornar. Só que essa reta vai até o infinito. Então esse gráfico vai para o infinito porque ele não consegue contornar. Perfeito? Do lado de cá é uma barreira que ele desce, ó. Tá certo? Essa reta aqui recebe um nome. Você veja que esse que deu mais no infinito, tá certo? Ele tem essa barreira. Se você pegar o exemplo anterior, o exemplo 11, olha, a barreira aqui, tá vendo? Vou botar ela de azul. Essa é a reta x igual a menos 3. Veja que o gráfico vai caminhando, aí encontra essa reta e ele sobe. Então, toda vez que você tem uma função que ela estoura por conta de uma reta vertical que impede que ela passe. Tá certo? Menos 1 sobre x2, esse exemplo 13, ele pede para analisar o comportamento da função em torno do x igual a 0. Certo? Então, vamos lá pegar esse exemplo, que é o exemplo 13. Está aqui o gráfico de f de x igual a menos 1 sobre x2. Né? Você observa aqui que acontece a mesma coisa. Quando você vai para 0, pela direita e pela esquerda, aqui está o x indo para 0. Aqui está o valor da função. A princípio não acontece nada, porque ela está muito próximo. Parece que, opa, começou a se movimentar, né? E à medida que você vai caminhando para 0, ela vai aumentar os passos aqui e vai descer numa velocidade muito grande. Ela está indo, né? Está chegando aqui na beira do precipício, aí agora ela vai correr lá para baixo. Foi-se embora. Certo? Então, nisso, você veja que pela direita ou pela esquerda, ela desceu. Né? Então, ela foi para menos infinito pela esquerda e foi para menos infinito pela direita. Então, veja que o comportamento é o mesmo. Aí eu digo que esse limite é menos infinito por conta disso. Veja que a barreira aqui, a reta, é o eixo y, que é a barreira. Que nada mais é do que a reta x igual a 0. X igual a 0, por coincidência, é o zero dessa função. Perfeito? Dessa função de baixo. X igual a menos 1
é um zero da função de baixo, tá vendo? Se você botar 1, ou seja, essa reta que dá problema, quando você tem quociente, geralmente é um zero do denominador. 14. 1, a reta de azul, ela é um zero do denominador. Se você animar esse negócio, né? Aqui está o x que vem de lá, aqui está o x, aí está aqui o valor da função, né? Você vem caminhando para 1, você vem caminhando para 1. Certo? Então tudo vai de forma muito suave, por conta dessa proximidade, né? Numa variação muito grande de y, mas quando ela começar aqui, que pegar esse declive, isso aqui vai lá para cima e esse vai lá para baixo. Aí, foi dar. Então, quando você chega aqui, ela foi para menos infinito, mais infinito. Então, os limites laterais aqui são diferentes. Ó. Esse aqui é menos infinito e esse é mais infinito à direita. Portanto, o limite aqui não existe. Tá certo? Então, acho que está muito claro esse limite infinito, quando é que existe, quando é que não existe. Tá certo? Basta que você avalie sempre o comportamento dos limites laterais. Beleza? Aqui eu chamo a atenção, né, dos 4 outros exemplos. Notamos que todos os gráficos das funções em questão possuem uma reta vertical que funciona como se fosse uma barreira para o gráfico da função em questão. Essas retas verticais recebem um nome especial e desempenham um papel fundamental no esboço gráfico dessas funções. Então, essa próxima definição, tá, é uma definição que é muito importante para a gente. A reta vertical x igual a é chamada assíntota vertical ao gráfico da função f, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita. Basta uma dessas condições, certo? O limite estourar da função quando você vai para A, ou para mais infinito, ou para menos infinito, ou um limite lateral estourar, né? Ou para mais infinito, ou para menos infinito. Você veja aqui que é o limite à esquerda, o limite à esquerda, ou o limite à direita, for para mais infinito, limite à direita. Qualquer uma dessas condições me diz que a reta x igual a é o cara onde o x está tendendo, tá certo? Ela é chamada x igual a, né? É chamada assíntota vertical. Beleza? Então, se alguém pergunta, encontra as assíntotas verticais de uma função, você precisa calcular o limite dela indo para um determinado cara, e a resposta tem que ser ou mais infinito ou menos infinito. Não precisa verificar as 6 coisas. Basta uma dessas. Qualquer uma. Então, quando eu revejo os exemplos que foi feito, eu vejo que esse aqui, o limite, tá certo? O limite estourou quando eu fui para menos 3. A gente fez essa conta aqui. Então, x igual a menos 3 é uma assíntota vertical, porque a gente viu que esse limite era mais infinito. Tá certo? Aqui, em vez de ser A, tem um errozinho aqui. Tá? É menos 3, que é exatamente o zero daqui. A gente fez essa conta. Esse é o primeiro exemplo onde acontece isso. Esse aqui a gente viu que o limite quando a função vai para menos 1 é mais infinito. Portanto, a reta x igual a menos 1. Né? Então, você tem isso. Aqui você tem que a reta é uma assíntota vertical. Né? Porque o limite estoura. Essa aqui, a gente viu que x igual a 0 era uma assíntota vertical, pois esse limite aqui dessa função estoura. Né? E esse aqui a gente tinha feito, né? Aqui tem um símbolo também que não é para acontecer. O x, quando tem para 1 pela esquerda, foi menos infinito dessa função daqui. Aqui eu verifiquei apenas um limite lateral, né? Não verifiquei os outros. E novamente eu tenho que a reta é uma assíntota vertical. Então, para verificar se é assíntota vertical, basta você calcular isso. Quando a função que você está calculando o limite é dada por um quociente de polinômios, como é esses casos, tá certo? Todos esses casos são quocientes de polinômios. Os candidatos ou as candidatas a ser assíntota vertical são os zeros do denominador da função, tá certo? Isso para o caso que eu tenha quocientes. Aí alguém pode perguntar, então se uma função não tiver quociente, ela não tem assíntota vertical. Não, isso não é verdade, tá certo? A gente vai ver um exemplo que ela tem uma assíntota vertical e não é um quociente. Mas, se tiver um quociente, os candidatos naturais são os zeros do denominador.
Então eu teria que calcular o limite da função fazendo o x caminhar para aquele zero que você tem. Tá certo? Se estourar, ela é assim. Então, se não estourar, ela não é assim. Tá claro a definição para vocês? Sim, tá claro. Eu não vou fazer conta desse exemplo porque a gente não tem ainda uma maneira de calcular limites, tá certo? Mas no próximo tópico, no próximo item, a gente vai fazer algumas contas, a gente vai voltar para a cinta vertical, e aí depois que eu der algumas propriedades de limites, como a gente calcula o limite, aí eu vou fazer algumas contas, eu digo, olha, lembra da cinta vertical? Vamos calcular agora a da cinta desse exemplo, tá certo? Então vocês não se preocupem ainda muito como é que faz para calcular a cinta, porque a gente vai voltar para isso com mais propriedades, tá bom? Bom, para finalizar, e aí eu vou dar um tempinho para vocês descansar, eu vou falar um pouco sobre essa função aqui, tá? A função f de x igual a ln de x menos 2 admite a cinta vertical ao seu gráfico? Essa é uma pergunta. Aí eu fui e botei isso aqui no GeoGebra, né? ln de x menos 2. Vamos ver o que é que o GeoGebra me deu. Esse é o exemplo 16. Função f de x igual a ln de x menos 2. O GeoGebra me deu que o gráfico é isso. Veja que tem uma reta pontilhada aqui, que é exatamente x igual a 2, tá certo? Então está aqui a reta x igual a 2, que é essa pontilhadinha aqui, né? Você vê, se eu fizer uma animação aqui, aqui está o meu x, caminhando na direção do 2. Aqui está o valor da função, ó, que ele vem bem comportadozinho, vem com preguiça aqui descendo, né? E o meu x continua aqui caminhando na direção do 2. E o valor da função continua descendo. Tá certo? Aqui o valor do y é 0. Aqui começou a ficar negativo o y já. Está descendo. E eu estou chegando perto do 2. E o y vai embora. Tá certo? Então, a gente pode dizer que o limite de ln de x mais 2, quando o x tende para 2 para a direita. Quem foi que me perguntou sobre aquela história da função estar definida só de um lado? Eu, Cauã. Pronto, Cauã. Tá vendo aqui o exemplo, Cauã? Essa função logaritmo só está definida à direita do 2. Tá certo? Sim, sim, sim. Então aqui, ó, só faz sentido eu colocar limite tendendo para 2 pela direita. Tá certo? Sim, sim, porque não tem nenhum número. Não tem nenhum valor da função para x à esquerda, né? Perfeito? Então, quando isso acontece, a função não está definida só de um lado, você só pode falar do limite lateral adequado. Nesse caso, é a direita, porque a função está toda à direita do número 2. Perfeito? E todo mundo acredita que é menos infinito, né? Porque esse danado vai embora lá para baixo. E a reta x igual a 2, então, essa reta x igual a 2 é chamada de uma cinta vertical. Perfeito? Certo. Perfeito. Bom, eu acho que só tem um exemplo para a gente finalizar, que é esse aqui. E a gente para. A gente dá 20 minutos, geralmente, de descanso. Tá bom? Eu vou fazer o exemplo e eu vou contar os 20 minutos a partir do momento que a gente parar. Tá certo? O exemplo 17, eu tenho a função f de x igual a tangente de x, onde x está entre menos π e π, com x diferente de menos π sobre 2 e x diferente de π sobre 2. Então, o x não pode ser esses dois caras. O menos π sobre 2 está aqui dentro e o π sobre 2 também está. Tá certo? Avalie se essa função admite as cintas verticais. Aí eu vou e boto a função. Eita, não sei trigonometria. Não quero nem saber se você sabe ou não trigonometria. Porque o que me interessa é você plotar esse gráfico e você vai usar o GeoGebra e avaliar o que o gráfico está dizendo. Tá certo? Então a gente vai lá para o GeoGebra, plota o gráfico, tá certo? Então tá aqui, ó. Ele plotou esse gráfico de amarelo. O π sobre 2 lá é exatamente onde tem a função não está definida. Isso aqui é uma pontilhada. E o menos π sobre 2 também. Por que isso, Zé Carlos? É porque se a gente voltar um pouquinho aqui, tá certo? Para quem não sabe, a tangente de x também pode ser olhada como sendo o seno de x sobre o cosseno de x. Certo? O problema é que cosseno de π sobre 2 é igual a 0. E cosseno de menos π sobre 2 também é 0. Certo? Então, a gente retira esses dois caras porque eles anulam o denominador da tangente. A tangente não está definida para π sobre 2 e
e não está definido para menos π sobre 2. Então veja, esse π sobre 2 e esse menos π sobre 2 são zeros do denominador. Então ele funciona como aquela lá do polinômio, tá certo? Tem um zero do denominador, então quando você faz o gráfico, você vai ver que naquele cara, tá certo? Você tem uma barreira, tá aqui a reta pontilhada, tá certo? E aí, eu vou fazer ao mesmo tempo, né, o meu x ir para menos π sobre 2, pela direita e pela esquerda, e o meu x, tá certo? Ir para π sobre 2, pela direita e pela esquerda, e vamos avaliar o que é que vai acontecer, tá certo? Então vamos com paciência aqui, ó. Você está indo para π sobre 2 pela direita, você vê que o valor da função, que é esse y aqui, está subindo. Esse aqui, o valor de y, está descendo, tá certo? Então, quando você vai chegando próximo de sobre 2, você veja que eles vão embora lá para baixo, tá certo? Então, significa dizer que quando eu vou para π sobre 2 pela esquerda, π sobre 2 pela esquerda, veja que esse negócio está subindo, está mais infinito. Quando eu vou para π sobre 2 pela direita, ó, pela direita, você vê que o valor da função está descendo. Por isso que deu menos infinito. Tá certo? O lado de cá, você observa que é a mesma coisa. Eu estou indo para menos π sobre 2 pela esquerda, aí o valor da função está aqui, ó, subindo. Para menos π sobre 2, o valor da função está descendo. Então você vai caminhando, os caras vão, né? Então, pela esquerda, eu vou lá para cima, mais infinito. Pela direita, eu vou lá para baixo, portanto, menos infinito. Então, veja. É óbvio que essa reta aqui, ela é uma cinta vertical. Por quê? Basta que um desses estourasse. Esse já estourou. Na verdade, estourou os dois. Aqui também já estourou os dois. Então, basta que um estoure, então você tem que x igual a menos π sobre 2 e x igual a π sobre 2 são assíntotas verticais, tá certo? Ou seja, são barreiras para o gráfico. Tá ok, gente? Então eu tenho isso, ó, portanto que eu digo a definição, as retas x igual a π sobre 2 e x igual a são assíntotas verticais ao gráfico dessa função, porque os limites laterais estouraram, né? Todos eles, mas baixaria um, tá bom? Esta aula que a gente terminou agora é exatamente a aula da semana passada. Tá bom? Então, a partir de agora, são 16h52, então 20 minutos, tá? 5h12, é isso? Isso. Então, 5h12 a gente retorna, tá bom? Pessoal, vamos botar, já passou aí 6 minutinhos, né? Olha, nesse material que eu postei, aliás, eu vou substituir ele porque teve algumas correções que eu fiz, algumas coisas de digitação. Aqui tem um monte de exercício, tá certo? Tem um montão, não precisa ficar meio aperreado com isso não, tá certo? Eu vou botar uma lista de exercícios, que são 2 ou 3 exercícios aqui. E esses exercícios vocês têm que fazer e postar pra gente. Isso faz parte da avaliação, tá certo? Esses aqui é para quem tiver tempo, quiser se divertir, tá certo? Se diverte, mas não precisa fazer tudo isso não. Vou mostrar para vocês como é que vocês devem fazer isso, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, esse exercício 23 aqui. Todos eles, plote os gráficos das seções abaixo e para avaliar cada limite, perfeito? Então qual é a ideia? A ideia é que você plote isso no GeoGebra ou em outro software que você estiver, tá bom? Então vamos pegar, por exemplo, o exercício 23. Eu quero calcular esse limite aqui quando x vai para 2. Não vou fazer esse não, esse aqui é mais simples. Vou fazer esse aqui, o 24, tá certo? O 25, que é uma raiz. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Beleza. Então vou fazer o 25, vou fazer uma maracutaia aqui para a gente botar o GeoGebra aqui do lado. Abrir um novo. Então tá aqui o GeoGebra. Deixa eu botar ele aqui do lado. Pronto. Então o que é que você faz? A gente vai fazer a questão 25. A questão 25 aqui é um quociente, né? Ó. 1 menos x dividido por 2 menos raiz quadrada de x2 mais 3. Perfeito? Aí eu venho aqui na entrada do GeoGebra, aqui embaixo, estão vendo? Digito y igual. Como vai ter uma fração, né? E a fração ela tem soma, eu vou botar logo parênteses. Tá? Parênteses, a barrinha de divisão e outro parênteses. Então, nesse eu digito o numerador e nesse eu digito o denominador dele. O numerador é 1 menos x. Então, eu escrevo 1 menos x. Perfeito, já fiz. E o denominador é 2. Então, 2 menos... Agora, aqui é uma raiz quadrada. Você escreve raiz quadrada assim, SQRT. É assim que a gente escreve
raiz quadrada. Observe que aparece aqui, ela já, você clica nela, tá certo? E digita dentro aqui o que tem dentro da raiz quadrada, que é quanto? É x2 mais 3, é? x2 mais 3. Pronto, ele já desenhou o gráfico, tá vendo? Tá claro isso? Vou abrir aqui para vocês verem direitinho. Tá aqui o gráfico, ele desenhou de cinza. Vou botar outra cor para ficar mais visível. Então azul. Tá claro, gente? Professor. Oi? Poderia repetir a parte de escrever aí, que deu uma travada aqui no meu computador? Posso sim. Vamos lá. Não tem muito segredo não, tá? A gente escreveu assim, y igual, como é uma fração com soma, tá certo? Aí eu botei parênteses para digitar o numerador, traço de fração, né? E outro parênteses que eu vou digitar o denominador, tá certo? Aí é 1 menos x no numerador, tá vendo aqui? 1 menos x? Sim. Aí eu venho aqui, ó, nesse primeiro parênteses, onde eu vou digitar o numerador, de 1 menos x, certo? Deixa eu tirar essa função daqui. Então, 1 menos x. Agora, no outro parênteses que eu coloquei, vou clicar nele e vou digitar o denominador. Vamos olhar o denominador. 2, né? Menos raiz de x2 mais 3. Então, eu vou escrever 2 menos raiz quadrada. Você escreve assim, SQRT. Sempre isso. Isso é para escrever raiz quadrada. Ele aparece aqui, ó. Clico nele. Aí dentro, já está em azul, eu digito, já posso digitar o que aparece dentro da raiz. O que é que aparece dentro da raiz aqui, ó? x2 mais 3, perfeito? Sim. Então vamos lá. x2, x. Aí o expoente é o circunflexo. Ó, circunflexo, okay. Tá vendo? x2, circunflexo. Então, x. Quando você quer escrever qualquer coisa elevada no expoente, você bota o circunflexo, tá certo? Então, x ao quadrado mais 3. Pronto, ele já digitou a função ali, tá bom? Vamos só conferir se realmente é a função que a gente digitou. Aí você pode vir aqui, ó, em exibir, arquivo, editar, exibir. Aí manda exibir janela de álgebra, tá? Aparece a função que você digitou aqui, tá vendo? Ó, y igual a 1 menos x sobre 2 menos raiz quadrada de x2 mais 3. É a função que está aqui? Não é? Isso mesmo. Beleza? Aí você tem como conferir. Se você errou, é só clicar nela e fazer o conserto. Se eu clicar nela aqui, por exemplo, eita, aqui não era menos raiz quadrada, era menos 2 raiz quadrada. Aí você clica ali e bota o 2, tá certo? Quando você dá o Enter, aí veja que apareceu o 2 que eu botei, tá vendo? Então você pode alterar, mas a da gente não tem um 2, tá? Eu vou apagar essa que eu digitei e vou acionar. Na hora que você aciona, aparece a função. Se você não, ele tira ela, tá certo? Observe que o limite aqui é quando x tende para quanto? Para 1, né? Não é isso que a gente está querendo? Ó, o 1, se você substituir aqui o x por 1 no denominador, aqui dá 1 ao quadrado, dá 1. 1 mais 3 dá 4, né? Quanto é raiz de 4? 2. Então 2 menos 2 dá quanto? 0. Então 1 é problema para a gente, certo? Porque ele zera o denominador, né? Da função. Beleza? Muito bem. Então eu vou voltar para o GeoGebra, eu vou botar a tela toda agora, tá certo? A gente já descobriu que essa função aqui, ela vai ter um problema no 1, tá certo? Você veja que tem um vazio aqui, né? Me parece que se eu desenhar a reta x igual a 1 aqui, ela vai ter... Aí eu venho aqui, ó, 1 é menos 1. É menos 1. No 1 ela... Poxa, por que no 1 ela não tem problema? 1, raiz de 4, 2... Será que é porque ela fica aberta? Tipo, ela tem um limite? Ah, não, tudo bem. É porque, desculpa, é que aparentemente é que ela tem problema no 1, ela tem problema no 1 e no menos 1, perfeito, gente? Porque 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1, tá certo? Mas a gente observa que a função aqui, ela não tem problemas aqui no 1, o limite vai existir, perfeito? Provavelmente aqui ela vai estar uma bolinha aberta no 1, mas o limite, se você fizer a conta, ele vai dar 2, tá certo? Porque fica 0 sobre 0, né? É uma indeterminação, tá? Não vou me preocupar com isso, não. Beleza? Então vamos observar. Ele mandou no 1. No 1. 1 é aqui, ó. Tá certo? Então você vai lá e marca o ponto. Vou marcar o ponto só para a gente referenciar. Esse ponto aqui no eixo X é o ponto 1, 0, né? 1, 0. Então vou marcar aqui, ó. 1, 0. Certo? Você vai ver que vai aparecer o ponto lá, apareceu o pontinho aqui, ó. 1, 0. Vou botar ele de uma outra corzinha. Vou botar de azul. Esse aqui é o ponto A. Ele vai aparecer ali, ó. Tá aqui. Vou pintar ele também de azul, só para a gente ter ideia. Apareceu o B, eu não quero que apareça B. Clico com o botão direito e exibir rótulo, ele desaparece. Eu vou marcar no gráfico, um ponto no gráfico. Aqui nesse segundo aqui, ó, tem um ponto para você marcar.
ponto em objeto. Aí você clica nisso aqui, ponto em objeto. Aí vem aqui e marca esse ponto aqui, ó. Marquei um pouquinho em cima, porque ele não quer marcar aqui, porque não existe ponto aqui, tá certo? Ele não quis marcar. Aí eu vou puxar esse pontinho para cá. Aí ele não vai deixar porque ele desaparece. E acaba danado. Então deixa eu escrever aqui assim, na marca. Que ponto seria aquele? Seria o ponto 1, 2, É isso? X1, Y2? Isso. Pronto, então eu vou fazer isso. X1, Y2. Ele apareceu agora, tá vendo? Ele não deixa marcar em cima do gráfico, porque não pode ter esse ponto lá no gráfico, tá certo? Mas eu digitei 1, 2 e o ponto apareceu aqui. Eu vou deixar ele assim mesmo, vou aumentar um pouquinho ele. Esse ponto não pertence ao gráfico, perfeito? Porque a função não pode estar definida em x igual a 1. Tranquilo, gente? Porque 1, 0 aqui, né? Desculpa. Nem 1 nem menos 1, né? Que nesse caso é 1. Então, esse ponto aqui não pode pertencer ao gráfico. Tá claro isso? Vou marcar um segmento aqui para mostrar aqueles pontilhados que a gente marca quando a gente marca o gráfico. Esse vai nesse. Então, é só marcar aqui, ó. Aqui a gente muda a cor para azul, porque eu estou com um gráfico de azul. Esse pontilhado aqui eu não gosto, eu gosto desse. Mas é gosto do freguês, tá? Pronto. E agora eu venho aqui e faço o meu... Mesma coisa, apareceu aqui umas letrinhas, que é o nome do segmento. Eu não quero essas letrinhas. Eu clico com mouse esquerdo, exibir rótulo, tiro. Isso não influencia não, isso é só coisa minha, tá? Eu não gosto de deixar ler. Pronto, tá aí o gráfico. E o ponto é esse. Eu posso fazer o seguinte, tirar essa malha, que essa malha está me atrapalhando a visão. Eu venho aqui, ó, clico na malha. Pergunto a vocês, se eu estiver próximo de 1 aqui, você acha que a função está próxima de quem? 2. 2. Então aquele limite lá é quanto? 2. Perfeito? É assim que eu quero que vocês avaliem, tá certo? Tranquilo? O menos 1 é um problema, não é? Eu já ia perguntar dele, professor, se o x ele tender a menos 1, qual seria o limite? Ou se quer... Se o quê? Se o x tender a menos 1. Ah, vamos fazer esse. Não foi o limite que ele pediu, vamos fazer com menos 1, né? O menos não 1... teria limite, né? Por causa que... Isso. O menos 1, vamos escrever aqui. X igual a menos 1. Ó, essa reta aqui, tá sendo? Vou botar ela de uma outra letrinha, uma outra tela de vermelho. Vai ficar bem visível. Vou trocar esse cara aqui, que eu não gosto dele. Vou diminuir. Pronto. Tá aí o menos 1, tá certo? Se você olhar, o gráfico, ele vai se aproximando, tá vendo? Mas não toca. Nem para um lado, nem para o outro. Certo? O que é que vocês me dizem, então, se eu caminho... vamos marcar o ponto menos 1 ali. Vamos ver o ponto. O ponto é... menos 1 e 0, né? O y é 0 dele, né? Sim. Pronto, esse ponto está aqui, ó. Vou botar uma coisinha nele, vou botar vermelho e vou botar ele maior. O que é que vocês me dizem se eu for para... se eu tender para menos 1 pela direita? Quando é que vai essa função? A reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Sim, mas o limite vai para quanto? Vai para mais infinito. Vai para mais infinito, porque ela sobe. Perfeito? Isso aqui é uma barreira. Quando você vem para cá, o gráfico sobe. Tranquilo, gente? Tá tranquilo? E se eu for para menos 1 pela esquerda, o que é que vai acontecer? Vai tender a menos infinito. Mais infinito. É assim que a gente trabalha com os gráficos. Entendeu? Pronto. É isso que eu quero que vocês façam no... Vocês podem perceber que tem alguns detalhezinhos, né? Quando você vê um zero, que você vê um vazio assim, aí você descobre que é um zero. Essa reta aqui, x igual a menos 1, são dois zeros que tem lá, né? É o menos 1 e 1. O menos 1 parece que tinha uma reta, porque ele tem como se fosse uma barreira, por isso que eu tracei. E aí eu verifiquei que tinha uma barreira realmente. Esse aqui não tinha, mas você via que eu tentava botar o ponto aqui e não existia, porque a função não está definida aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu tinha as coordenadas desse ponto, eu tracei e deixei ele aberto, né? Para dizer, ó, esse ponto não pertence ao gráfico. E aí fica muito claro que quando você se aproxima de 1, aqui eu estou próximo de 2, por cima e por baixo. Então por isso que o limite é 2. Então, quando você chegar até aqui, então você faz o gráfico, deixa o gráfico para a gente, né, no exercício. O gráfico, e aí responderia aqui, né, esse limite aqui, tá certo? Como é para 1, a resposta é não existe. Aliás, desculpa, para 1 existe, né? É 2. Se fosse para menos 1, a resposta seria o quê? Não existe. Porque ela estoura para mais infinito pela direita e estoura para menos infinito para a esquerda. Então, assim, ela não existe. Mesmo que ela estourasse no mesmo lado, não existia, mas se saberia o comportamento. Diria que era mais infinito, né? Ou menos infinito. Mas, nesse caso, elas estouram para lados diferentes. Mas o limite aqui em questão era para 1. Então, para 1, a resposta está aqui, que é 2. Perfeito? E aí você faz com qualquer um desses aqui. Então, pega uns 3 ou 4 desses para fazer. Mas eu vou passar para vocês fazerem uns 2 exercícios e me entregar, valendo nota. Tá certo? Eu devo colocar daqui a pouco esses exercícios. Beleza? Pronto, então vamos trabalhar.
Então, eu vou começar agora um caminho. Calcular limite usando o gráfico é um trabalho muito desgastante, né? Eu preciso ter um software na minha mão, eu preciso fazer gráfico, eu preciso descobrir pontinho ali, acolá. Então, é um processo agora. É interessante do ponto de vista de aprendizado, porque você vê o que está acontecendo, tá certo? Agora, nosso objetivo é a gente se libertar disso. A gente trabalhar com limites de forma algébrica, fazer conta. E dizer que o limite é esse fazendo conta, tá? A gente vai iniciar agora um tópico, que é um tópico que vai nos libertar dessa questão do gráfico, né? A partir de agora a gente vai começar a calcular limite sem usar o gráfico. Embora o gráfico foi importante para a gente entender o conceito, né? O conceito é você analisar comportamento de função quando você está próximo de um número, tá certo? Eu vou fechar isso aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar com cálculos algébricos, a gente vai manipular, fazer conta, tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai falar das nossas propriedades, que são elas que vai nos permitir fazer conta, tá certo? Para tudo que eu fizer a partir de agora, a gente vai ter sempre que o limite da função f, quando x tende para A, existe e é igual a L, e o limite da função g, quando x tende para A, existe e é M. Então você tem a princípio que o limite existam. Tranquilo, gente? Em todas as contas que a gente vai fazer, a gente vai partir desse princípio, tá? A primeira propriedade é o seguinte, ou seja, se você quiser calcular o limite de uma soma, é uma soma do limite, desde que os limites existam, tá certo? Então é importante que os limites existam, tá bom? Se não existir, isso não é verdade. Bom, isso é muito simples, tá certo? Isso é muito simples de a gente averiguar, tá certo? Uma demonstração para essa coisa seria mais ou menos fazer o seguinte. Imagina aqui que eu tenho o seguinte. Eu tenho que o limite de f de x, quando x tende para é igual a L, e o limite do x tende para de g de x é igual a M. Perfeito? A pergunta é, como é que eu faço para calcular o limite de f de x mais g de x? Quando x vai para A. Beleza? Bom, se esse limite existir, significa dizer que essa soma aqui tem que estar próximo desse cara, não é verdade? Porque esse limite exista. E ele seja um certo H. O que é que significa isso? Significa, se isso for verdade, significa dizer que quando x estiver próximo de A, esse valor aqui está próximo de H, perfeito? Sim. Então deixa eu fazer uma nomenclatura aqui. Ó. A gente tem que mostrar que se o x tender para A, isso tem que implicar que o f de x mais o g de x tem que tender para o H. Beleza? Quando eu falo tender, é estar próximo de H. Tá certo? Certo. Muito bem. Mas vamos ver se a gente descobre quem é esse H. Não é? Olha, a primeira afirmação, essa daqui, que f de x o limite de f de x quando x é para L, está me dizendo que se o x estiver próximo de A, o f de x está próximo de L, não é verdade? E esse daqui me diz que se o x está próximo de A, o g de x está próximo de quem? De M. Não é verdade? Então veja, ó, se o x tende para A, que o f de x ele tende para L, né? Ele está próximo de L, perfeito? Pela existência do primeiro limite, ó, desse aqui. É isso? Se o x está próximo de A, o valor do f de x está próximo de L. Tranquilo? E também, se o x está próximo de A, eu sei que o g de x está próximo de M. Então, isso aqui, quando o x está próximo de A, eu sei duas coisas. Que o g de x também está próximo de M. Perfeito? Ora, mas se o f de x está próximo de L e o g de x está próximo de M, é óbvio que eu posso dizer que o f de x mais o g de x está próximo de L mais M, perfeito? Sim. Né? Esse número está próximo de L. Esse está próximo de M, então a soma deve estar próximo de L mais M, tranquilo? Ora, está próximo de A implica que o f de x mais o g de x está próximo de L mais M. Isso implica que o limite, quando x tende para A, de f de x mais g de x é igual a L mais M, não é verdade?
que essa é a definição, né? Sim. Quando o cara está próximo de alguém e o valor da função está próximo, né? Então você está dizendo que o limite de f de x mais g de x, quando x tende para A, é igual a L sobre M. Perfeito? Mas quem é L? Quem é L? O limite de f de x quando x tende para A. Mais. Quem é M? Limite de g de x quando Limite de g de x quando x tende para A. Certo? Ou seja, a gente mostrou que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam naturalmente. Tá certo? Tá claro isso para vocês? Certo. Então essa propriedade a gente vai usar sem nenhum problema, tá certo? Vamos usar essa propriedade sem nenhum problema. Então a primeira propriedade já foi. Aqui eu faço a demonstração, que é mais ou menos isso, tá? Isso vale para a diferença, a demonstração é a mesma, tá? Se você tiver limite de uma diferença, é a diferença dos limites, né? Aqui a gente mostrou, que nós mostramos que limite de uma soma é a soma dos limites. Bom, se a gente entendeu essa justificativa, as outras é moleza, tá? Então, o limite de uma soma é a soma dos limites, limite de uma diferença é a diferença dos limites. Beleza? Limite de um produto é produto dos limites. A demonstração é a mesma, está feita aqui, né? Se esse número está próximo de L e esse está próximo de M, o produto vai estar próximo de L vezes M, perfeito? Portanto, o L é esse limite e o M é esse. Eu escrevo aqui. Então, a próxima, né? A próxima é que limite de um produto é produto dos limites. Novamente, os limites têm que existir para que essa propriedade valha, né? Eu coloquei lá em cima, inicialmente, né? Suponhamos que os limites tais e tais existam nessas condições simultâneas da elasticidade das seguintes propriedades. Então, em todas as propriedades, eu parto do pressuposto que os dois limites existem, certo? Portanto, eu só posso usar essas propriedades. Limite de uma soma é a soma dos limites se os limites existirem. Limite de uma diferença é a diferença dos limites se os limites existirem, tá certo? Limite de um produto é produto dos limites, isso só é verdade se os limites existirem. Beleza? Ok. Essa daqui também é a mesma coisa, né? Limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de baixo, que esse cara aqui, seja diferente de zero. Porque se ele for zero, eu fico com a divisão por zero. Perfeito? Perfeito. Então, limite de um quociente é quociente dos limites. Está aqui a propriedade. Mas tem um fato importante, que é esse. Só posso usar se isso for diferente de zero. Ou seja, aquele M tem que ser diferente de zero. Então, recapitulando. Limite de uma soma é a soma dos limites. Limite da diferença é a diferença dos limites. Limite de um produto é o produto dos limites. Limite de um quociente é quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Tá claro, gente? Aqui está mais ou menos a demonstração, né? Que é uma conversa mole onde eu faço mais vezes a demonstração. Não vou conversar sobre isso, tá? Quinta, uma consequência da propriedade 4, tá? Vamos só voltar aqui, propriedade 4. Ó. Limite de um produto é produto dos limites, beleza? Aí vamos para a propriedade 4. Limite de uma constante vezes uma função, limite de uma constante vezes a função, é a constante vezes o limite da função. É como se a constante saísse do limite, perfeito? E fica fora do limite, ó. A gente mostrou lá atrás que limite de uma constante, quando x tende para A, é a própria constante, lembra? Fez isso no gráfico. Ou seja, toda vez que você calcular o limite de uma constante, dá como resposta a própria constante. Então eu posso olhar para isso aqui como sendo o limite de produto de duas funções. Então fica limite dessa vezes limite dessa. Só que o limite de uma constante, por isso aqui, é constante. Então é como se essa constante saísse. Beleza? Daqui a pouco a gente faz a aplicação sobre isso. Propriedade 6. Se n é um número inteiro positivo, então vale a seguinte propriedade. Limite de f de x elevado a n é igual a limite de f de x, o limite todo elevado a n. É como se o limite entrasse e ficasse elevado ao expoente. Beleza? Como n é um número inteiro positivo, eu posso escrever isso aqui como sendo f de x vezes f de x n vezes. Perfeito? f de x elevado a n é f de x vezes f de x vezes f de x, n fatores aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Sim. Aí, calcular o limite desse f de x elevado a n é a mesma coisa que calcular o limite desse produto. Mas pela propriedade, limite do produto é produto limites, já que cada limite existe, né? Então, isso é limite de f de x vezes limite de f de x vezes limite de f de x. Isso aqui é L vezes L vezes L vezes L. Portanto, isso é L quantas vezes? L elevado a n. Mas quem é L?
L é o limite de f de x quando x tende para a elevado a n. Então está aqui a demonstração. É a decorrência da propriedade de produto dos limites, é o produto dos limites. Limite de um produto é o produto dos limites. Beleza? Vamos mais para frente. Se n é um inteiro positivo, essa é uma consequência dessa. Limite de x elevado a n quando x tende para a é igual a elevado a n. Bom, aqui como é uma potência e o inteiro é positivo, o limite entra. Está aqui. Só que a gente demonstrou também essa propriedade. Essa é aquela função identidade. O limite de x quando x tende para a gente mostrou que era a. Portanto, isso aqui dá a elevado a n. Então a gente já pode usar isso. Né? Ou seja, dx elevado a n quando x tende para a, nada mais é do que a elevado a n. Certo? Só substituir o x por a. O que acontece se não for inteiro positivo? Aí a gente vai começar a ver agora, tá certo? Certo. Se n é um número inteiro positivo, então limite de raiz enésima de f de x é a mesma coisa que raiz enésima no limite de f de x quando x tende para a. Ou seja, o limite entra dentro da raiz sem nenhum problema, perfeito? Novamente a gente está usando o fato que esse limite existe. Tá? Bom, uma vez entendido isso, aqui a gente já tem um cuidado. Se esse n for um número par, esse limite aqui tem que ser um número positivo, perfeito? Sim. Porque se for negativo, isso não pode ser feito, porque não existe raiz de índice par de um número negativo. As raízes de índice par só podem ser extraídas de números positivos. Tá? Eu acho que eu comento isso aqui. Comento. Se n for um número par, então necessariamente que esse limite tem que ser maior ou igual que zero, pois não existe raiz de índice par de um número negativo. Tá ok? Uma consequência das propriedades 7 e 8 é que se você calcular o limite de raiz enésima de x quando x tende para a, isso é raiz enésima de a, ou seja, é só substituir o x por esse a aqui dentro da raiz. Tá? Aí eu uso o fato de que a raiz entra, né? O limite entra dentro da raiz, e a gente já sabe que o limite de x quando x tende para a é a, por isso que aqui deu a. Aqui também vale, se o n for par, esse a tem que ser positivo. Muito bem, então com essas propriedades e mais uma coisinha que eu vou fazer agora, tá certo? Vocês sabem o que é um polinômio, não sabem? Sim, sim. Não é? Olha, um polinômio a gente pode pensar nele como se fosse uma função, né? Por exemplo, p de x igual a 2x mais 3, isso é um polinômio que a gente chama do polinômio do primeiro grau, né? Mas a gente pode olhar isso como se fosse uma função, né? Tá certo? P de x igual a x3 menos 2x2 mais 5x mais 3. Isso é um outro polinômio que eu posso olhar como se fosse uma função também. Beleza? De uma maneira geral, como é que é um polinômio? Tá certo? Um polinômio é sempre assim, ó. Uma potência de x, tá vendo? E um número multiplicando a potência. E sempre começa assim, ó. Comecei com potência 3, potência 2, potência 1, depois potência 0. Aqui potência 1 e potência 0. O que eu chamo de polinômios, tá certo? Polinômios com coeficientes reais, de grau n, é uma expressão da seguinte forma. P de x igual a bn, x elevado a n, mais bn menos 1, x elevado a n menos 1, bn menos 2. Ou seja, o grau vai diminuindo, né? Aqui era n, aqui n menos 1, aqui n menos 2, n menos 3, até chegar no grau 0. Grau 2, grau 1 e grau 0. Então, isso é um polinômio de grau n. Esse é um polinômio completo, né? Tem todos os termos. Esses caras aqui são aqueles números que aparecem. Estou chamando de Bn o coeficiente do xn. Bn menos 1, coeficiente xn menos 1. E assim por diante. Tranquilos? Os BIs, são esses caras, são números reais. Então, pode ser qualquer número real. Racional, irracional, tá? São o que nós chamamos de coeficientes do polinômio. Isso aqui é um polinômio na variável x. Você pode ter na variável t, na variável u, em qualquer variável. Então, como eu falei, eu posso pensar nisso aqui como se fosse uma função. Então, eu posso calcular P de A. Então, como é que eu faço para calcular P de A? É só substituir. Onde tiver x, eu coloco o quê? O A. Tá certo? Então, a P de A seria Bn A elevado a n. Bn menos 1 A no lugar de x e assim por diante. Até eu chegar aqui B1A mais B0. Então, está aqui o que eu chamei de 1.2. Só, simplesmente, eu calculei, tá certo? Eu calculei o P de A. Bom, agora, por outro lado, eu estou interessado em calcular o limite desse polinômio, o limite desse polinômio quando x é para A. Veja bem, o polinômio é isso que está aqui.
Aí calcular o limite disso é calcular o limite dessa soma. Aí escrevi, ó, limite da soma. Perfeito? Mas nós acabamos de mostrar que limite de uma soma é a soma do limite se o limite existir. Perfeito? Certo. Olha, mas como eu estou indo para A, esse limite aqui, isso aqui é uma constante. Não é uma constante? Bn é um número, né? E a gente acabou de ver que a constante sai do limite. E o limite de x elevado a n, quando x tende para A, a gente acabou de ver aqui numa propriedadezinha, ó. Limite de x elevado a n quando x tende para A é A elevado a n. É só substituir o x por A e a resposta é A elevado a n. Eu sei que esses limites aqui existem. Por isso que eu escrevi limite de uma soma é a soma do limite. Porque isso aqui, ó, isso aqui dá A elevado a n, esse Bn sai. Isso aqui dá A elevado a n menos 1. Esse Bn menos 1 é um número, sai. Esse aqui sai, aqui fica A. Esse aqui é uma constante e a própria constante. Beleza? Então é isso que eu estou fazendo. Ó. As constantes saíram do limite. Ó. As constantes saíram do limite. Todas as constantes saíram do limite. Não é? E agora eu fico com potência de x. Potência de x, que a gente sabe calcular. É A elevado a n. Ó. A elevado a n. A elevado a n menos 1. A elevado a n menos 2. E assim por diante. É A ao quadrado. A. E aqui B0, porque ele mide uma constante e a própria constante. Aí, quando você olha para isso e olha para isso, você vê que esse cara e esse cara são os mesmos. Tá certo? Essa expressão aqui, ó, ela é igual a essa. Ou seja, isso é o PDA. Então veja que coisa boa que a gente mostrou. A gente demonstrou que calcular o limite de um polinômio quando x tende para A é muito simples. É só calcular o valor de P no A. Perfeito? Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu dar um pulozinho aqui para a gente calcular um exemplo. Vamos calcular o limite de 3x mais 1. Isso aqui não é um polinômio? Não é um polinômio? Sim. Ah, então calcular esse limite é simplesmente substituir aqui por 1. Fiz a conta. 3 vezes 1 mais 1. Dá 4 esse limite. Então, eu comecei a encontrar uma maneira algébrica de calcular limites, tá certo? Pelo menos o polinômio a gente já sabe fazer. Não precisa mais usar gráfico. Tá claro? Esse aqui, quanto é que dá esse limite aqui? Quando eu vou para 3. Esse aqui é um polinômio, então quanto é que dá? Dá 21. 21. Perfeito? Tá aqui, ó, 21. Tranquilo? Ô, professor, então daqui pra frente com as propriedades... A gente Daqui para frente a gente começa a fazer contas sem gráfico, tá certo? Que a gente não é doido, né? A gente não é besta, não é verdade? Tá certinho. Encontrou um polinômio, a gente vai fazer mais gráfico. A gente não é maluco, a gente vai usar o que a gente aprendeu. Tranquilos? Vou voltar um pouquinho aqui, né? Eu vim para esse exemplo e vou voltar um pouquinho aqui, porque eu vou dar uma outra coisa interessante para vocês. Então foi o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que se for polinômio, a gente vai usar sempre isso. Certo? Limite de P de x quando x é simplesmente o P de A. Tá ok? Agora tem um cara chamado função racional. A definição está aqui. Ó. Uma função racional é uma função da forma P de x sobre Q de x, onde P e Q são polinômios. Aí a gente aprendeu a calcular limite de polinômios. Então a gente sabe calcular limite dessas funções. Né? Vamos imaginar que eu tenho uma função desse tipo e eu quero calcular o limite de f de x, tá certo? Quando x tende para A. Ok? Ora, isso aqui é um polinômio. O limite existe, a gente já sabe calcular. Esse é um polinômio, a gente já sabe calcular. Então, se a gente tiver certeza que quem é o limite desse? É P de A. Quem é o limite desse? Q de A. Mas para usar isso, eu tenho que garantir que o Q de A é diferente de zero, perfeito? Porque o Q de A vai aparecer aqui dividindo. Então, se o Q de A for diferente de zero, tá certo? O limite é exatamente P de A sobre Q de A, que é F de A. Ou seja, se o A estiver no domínio da função, dessa função, ou seja, ele não zerar o denominador, calcular o limite é como se fosse um polinômio. É calcular f desse cara. Perfeito? Vamos por exemplo aqui. Tá aqui, ó. Se o número A pertencer ao domínio da função racional, calcular o limite é muito simples. Tá claro, gente? O esquema é igualzinho ao polinômio. Se eu não puder garantir que o limite, que o Q de A é diferente de zero, como é que eu faço para... Aí, meu amigo, aí é outro 500. A gente vai aprender como é que faz. Beleza? Aí a história é outra, mas a gente vai aprender a fazer isso. Tá bom? Vamos pegar um exemplo dessa coisa, né?
Ó, vamos calcular esse limite aqui, tá? Então eu vou escrever assim. Deixa eu fazer a continha aqui, porque é melhor vocês acompanhando eu fazendo a conta. Olha, a gente quer calcular nesse exemplo aqui, a gente quer calcular o seguinte limite. Vou escrever aqui o limite. O limite quando x tende para menos 2, né? Tende para menos 2 de quem? De x3 mais 2x2 mais 2x2 menos 1 sobre 5 menos 3x, né? Então, como é que funciona esse negócio? Quando você tiver um limite de um quociente, certo? For uma função assim, aí o que é que eu faço? Eu calculo aqui separado o limite do denominador, tá certo? Que é o limite de 5 menos 3x, quando x tende para menos 2. Isso dá quanto? Opa, isso a gente já sabe, isso é um polinômio. Dá quanto esse limite? 11. 11. Diferente de 0? Sim. Opa. Sim. Então, esse limite aqui, como isso aqui é diferente de 0, são dois polinômios, é só substituir, tá certo? Eu faço a conta direta. Então, isso dá quanto? Dá menos 2 ao cubo. Vou botar, tá? Aqui assim, menos 2 ao cubo, mais menos 2 ao Menos 1 sobre quadrado, 11? menos 1 sobre quem? A gente já fez essa conta de baixo, né? 5 menos 3 vezes menos 2. Portanto, é só fazer a conta. Aqui dá quanto? Isso aqui está elevado, Menos né? 1 sobre 11. Aqui dá 8, aqui dá 4, né? 12, tá certo isso, gente? 8 é? Professor, é multiplicado 2 vezes. É... Menos 1 ao quadrado. Ah, porque tem um 2 aqui, né? Uhum. Isso. Eu esqueci do 2, perfeito. Então aqui dá 8, aqui dá 4, mas dá 8, né? Então dá 16, é? Menos 1, 15, é isso? Não. 2 ao quadrado, 8 4. Mais 8 menos 1. 8. Menos 1. Ah, porque aqui é menos. Ixi, Maria. Tô fazendo mais conta não. Beleza. Então dá 0, né? Dá menos 1, né? Isso, menos 1 sobre 11. Menos 1 sobre 11. Então pronto. Isso. Certo? Então o segredo é você, porque você só pode usar se o denominador for. Então você faz essa conta separada, tá certo? Se der diferente de 0, você aplica direto. Perfeito? Sim. Muito bem. Gente, eu vou parar aqui, né? Tá chegando do 18:07 até 18:10. A gente ainda falta um pouquinho, mas a partir de agora a gente vai caminhar na direção de se libertar e fazer conta assim algebricamente, tá certo? Fiquem ligados que eu daqui a pouco eu vou botar a listinha de exercícios. Tem um prazo para vocês entregarem, tá certo? É um prazo até a próxima segunda-feira, meia-noite, tá certo? E aí esse exercício vocês têm obrigação de me entregar. Tem obrigação porque vale nota, tá bom? Os exercícios que estão na nota, aí é só para vocês brincarem se vocês tiverem tempo. Tá claro isso? Tudo certo. Muito bem. Então, a gente